Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Saúde em Ação e é uma alegria, com a graça de Deus, iniciarmos hoje e discutir um tema que com certeza é do seu interesse e tem provocado, na verdade, um grande caos em nossas unidades de saúde. Hoje nós estaremos falando sobre H1N1, um vírus que tem ceifado a vida de muitos campograndenses e muitos têm perdido, na verdade, os seus entes queridos nas unidades de saúde de Campo Grande, do interior e de nosso país afora por causa deste vírus. Para isso, nós convidamos o Dr. Luiz Antônio, que é médico emergencista e especialista em urgência e emergência, para debatermos conosco sobre H1N1, doenças do aparelho respiratório. Seja bem-vindo, Dr. Luiz Antônio, ao programa Saúde em Ação. É uma alegria muito grande recebê-lo em nosso programa. E hoje, de maneira especial, vamos falar sobre H1N1. O que é H1N1, Dr. Luiz Antônio? O vírus, conhecido como vírus da influenza, que é classificado geneticamente como H1N1, ele é um vírus bastante primitivo que compromete seres humanos, suínos e aves, principalmente aves de criatório. E ele é um vírus que tem sintomas similares aos da gripe comum, porém ele pode provocar uma queda da resistência imunológica e levar a complicações muito graves que podem até matar, Dr. Wander. Muitos pacientes têm perdido as suas vidas nas unidades de saúde por causa das doenças do aparelho respiratório. O H1N1 é um dos problemas, na verdade, que tem refletido diretamente. Nós temos a falta de leitos de UTI nas nossas unidades e quando a situação se complica, realmente fica muito difícil essa situação. Qual a avaliação do senhor em relação a este fato? Quando o paciente com uma gripe, com H1N1 ou a gripe comum, ele procura uma unidade de saúde, se ele for atendido rapidamente e receber um tratamento e uma orientação adequada, ele rapidamente se recupera. Dificilmente esse paciente vem a complicar. O grande problema é que aqueles pacientes que procuram nem sempre são atendidos adequadamente, né? Infelizmente, principalmente num período mais recente, nós temos observado assim, um déficit muito grande nesse atendimento, filas imensas, etc. Esse paciente não recebe o atendimento adequado, acaba se automedicando, vai à farmácia e compra por indicação do funcionário da farmácia ou do farmacêutico. Principalmente idosos e crianças. Idosos, crianças, professores, profissionais de educação, eles acabam se automedicando. E ao se automedicar, não fazem o tratamento adequado, e isso leva a uma complicação, que essa complicação, que não é o vírus que mata, mas sim as complicações decorrentes da queda imunológica, como uma pneumonia, encefalite, até problemas cardíacos, que venham a se complicar por queda da imunidade do paciente. Você que está nos assistindo, precisa entender que prevenir é melhor que remediar. Assiste neste momento o vídeo que nós estaremos passando para vocês sobre H1N1. Entenda como funciona todo esse processo e tire as suas conclusões para buscar justamente a prevenção em relação a este mal que está ceifando a vida de muitas pessoas. Acompanhe conosco nesse vídeo. Pandemia é uma epidemia de grandes proporções, que atinge diversos países simultaneamente por conta de um grande número de pessoas suscetíveis à infecção por um novo subtipo viral. Para a eclosão de uma pandemia, é necessário o surgimento de uma nova cepa do vírus da influenza A, H1N1, que foi identificado pela primeira vez no México. O influenza é o vírus da gripe, que tem vários subtipos e hospedeiros. Os reservatórios conhecidos do vírus na natureza são as aves, os suínos, os equinos, as focas e o homem.
Em geral, a transmissão ocorre dentro da mesma espécie, exceto no caso do porco, cujas células têm receptores para os vírus humanos e aviários. A doença é causada pelo vírus influenza A, H1N1, que passou a se propagar de pessoa para pessoa, principalmente por meio de tosse, espirro ou de secreções respiratórias de pessoas infectadas. A transmissão acontece a partir de pessoas com a doença manifesta e de pessoas infectadas, porém assintomáticos. Também pode haver transmissão por meio das mãos ou outras superfícies contaminadas. Os subtipos dos vírus influenza A são definidos pela combinação das suas proteínas de superfície. Existem 16 tipos de proteínas HA, H1 a H16 e 9NA, N1 a N9. A função da HA é facilitar a entrada do vírus na célula e a da NA é facilitar a sua saída após a replicação viral. Os vírus influenza A podem sofrer alterações em sua estrutura genética, o que motiva a existência de diversos subtipos. Por ser um novo vírus H1N1, para o qual os seres humanos ainda não desenvolveram anticorpos, a influenza A H1N1 ataca com mais facilidade o homem. Os vírus são eliminados em meio às gotículas de secreções das vias respiratórias de uma pessoa infectada, ao falar, espirrar ou tossir, e as mãos cumprem um papel importante na propagação destes vírus, quando colocamos a mão na boca, nos olhos ou no nariz, após contato com superfícies contaminadas. Uma atitude simples e que ajuda a impedir a propagação do vírus influenza A H1N1 é sempre utilizar um lenço descartável quando tossir ou espirrar. Após o uso, estes lenços devem ser descartados. Todas as pessoas, independente do diagnóstico ou suspeita de infecção, devem fazer a correta higienização das mãos para evitar a disseminação de doenças. Assista no site da Anvisa o vídeo sobre higienização das mãos. Como identificar quais são os primeiros sintomas que o paciente começa a demonstrar quando começa a identificar a presença do H1N1? O que o médico, na verdade, consegue observar em relação a esse determinado problema que, infelizmente, tem ceifado a vida de muitas pessoas em Campo Grande? Os sintomas da influenza são muito semelhantes aos sintomas da gripe comum. Dores no corpo, dores de garganta, tosse, mal-estar geral, dores musculares, etc. Então, na dúvida, a recomendação é única, como diriam os advogados, in dubia pro reo. Na dúvida, a favor do paciente. Ou seja, o tratamento é sintomático, tá? Mas com doses de medicações adequadas, não pode ser por automedicação, não são qualquer desses antigripais que se divulgam na mídia que pode ser usado ou deve ser usado. Repouso e hidratação, isso é importantíssimo. O ciclo do vírus, ele dura, em média, 3 a 4 dias. Em alguns casos pode passar um pouquinho mais. O grande problema é manter o paciente com uma boa condição de saúde, tratamento sintomático que permita a recuperação do estado imunológico desse paciente e evitar as complicações, como, por exemplo, uma pneumonia, que é o mais comum e que é o que mais mata em decorrência da influenza. A pneumonia não é decorrente do vírus, mas sim de bactérias oportunistas que se aproveitam de um organismo debilitado pela infecção viral. Eu recebi uma denúncia por parte de uma paciente que perdeu um ente querido, na verdade, os familiares perderam um ente querido no UPA do Leblon. Esse ente querido tinha mais ou menos quase 36 anos de idade, muito novo, jovem praticamente, né? Foi feito o diagnóstico em relação a este quadro que está se demonstrando e houve uma evolução e complicou a situação do quadro clínico dele. Necessitou de vaga para transferência para uma unidade hospitalar, principalmente de uma unidade de tratamento intensivo, devido ao quadro clínico dele que estava muito alterado. E
judicializaram o caso, não conseguiram obter êxito, não efetivaram a transferência desse paciente. Resumindo, o paciente acabou vindo a óbito. Só que no fato do diagnóstico, da conclusão, evoluiu de uma forma tão rápida, doutor Luiz Antônio, que em 48 horas este jovem acabou perdendo a sua vida. Isso é possível acontecer com H1N1 em alguns casos? É possível. Nós não temos como mensurar o grau de imunidade de uma pessoa. Às vezes aparentemente sadia, jovem, rígido, aparentemente, mas imunologicamente deprimido. Uma pessoa que leva um padrão de vida um pouco desbragado, sem repouso, noites, tabagismo, álcool, às vezes droga, não que esse rapaz possa ter tido isso, mas que leva a uma prévia deficiência, debilitação imunitária. Quando ele adquire esse vírus, o vírus cai naquilo que ele queria. Não tem imunidade nenhuma, não tem resistência alguma, ele prolifera muito rapidamente. E aí ele pode complicar mais do que a gente gostaria. Com isso, o nosso sistema de saúde, nós temos visto pacientes terem que judicializar porque o sistema terciário não comporta absorver todos os pacientes. Nós vivemos isso na carne, na época em que estivemos juntos na Secretaria de Saúde. Então, o paciente tem que judicializar para que o gestor consiga. E muitas vezes, mesmo com a judicialização, não consegue vaga, porque não tem onde pôr. E eu queria chamar a atenção das autoridades municipais, especificamente de Campo Grande, por que não estão tomando providências neste momento para efetivar a transferência dos pacientes que estão nas unidades de pronto atendimento com indicação de H1N1, sendo que a unidade de pronto atendimento de UPA não é para tratamento de paciente com indicação de infectologia. Eu gostaria de saber por quê? Porque existe uma ação civil pública movida pela Defensoria que obriga com que a Prefeitura efetive a transferência e estabelece prazo de 24 horas para transferir esses pacientes. E esses pacientes não estão sendo transferidos. Na nossa época, doutor Luiz Antônio, efetivava a compra de leito em unidade de tratamento intensivo de hospital particular. O que nós não podemos aceitar é que os pacientes ficam à mercê da sorte nas unidades de pronto atendimento que não são compatíveis, ou melhor, para prestar esse atendimento. Então, diante desse cenário, eu gostaria de chamar a atenção das autoridades que são constituídas, prefeito municipal, secretário municipal de saúde, para que tomem as providências e não permitam que os pacientes com indicação de H1N1 fiquem esperando a transferência hospitalar. Para isso, nós precisamos entender o processo de infecção. Gostaria, nesse momento, de assistir um outro vídeo sobre o processo de infecção, a evolução da infecção do H1N1, para que a gente possa entender melhor esta complicação que evolui nos pacientes. A gripe é uma infecção viral aguda, transmitida através das vias aéreas. Também conhecida por influenza, ela é erroneamente confundida com resfriado e outras viroses. A gripe, diferente das outras viroses respiratórias ou resfriados, é causada por um vírus específico, o vírus influenza. A cada ano, o vírus influenza circulante muda algumas de suas características. Essas mudanças que ocorrem no vírus podem torná-lo mais ou menos agressivo para o ser humano. O vírus influenza entra pela via aérea superior e penetra nas células do hospedeiro, onde vai se multiplicar. O pulmão é o principal alvo do vírus influenza. Mas pelo caminho até o pulmão, ele encontra outras células que também serão acometidas, gerando reações inflamatórias na parede do sistema respiratório. A fase inicial dessas reações inflamatórias se dá no período conhecido como fase de incubação, que termina quando a reação inflamatória já se estendeu o bastante para iniciar os sintomas. Os vírus influenza são subdivididos em 3 grupos, A, B e C.
Porém, o C raramente causa infecção clínica nos seres humanos e não sofre grandes variações. O tipo A infecta seres humanos e animais, e o tipo B infecta somente seres humanos. O vírus influenza, principalmente o tipo A, tem uma grande capacidade de se modificar, apresentando-se antigenicamente diferente com grande frequência. E possui em sua superfície duas proteínas em especial, a hemaglutinina e a neuraminidase. A hemaglutinina do vírus influenza se liga à célula humana e abre passagem para a entrada do vírus. O vírus se utiliza do material genético do núcleo da célula para se replicar. Depois de replicado novamente com a ajuda da hemaglutinina, os novos vírus se exteriorizam e a neuraminidase se responsabiliza em quebrar as ligações do vírus com a superfície da célula, permitindo que eles se disseminem, infectando outras células do organismo. A célula que foi infectada entrará em apoptose, ou seja, em morte celular. Atualmente, para diagnóstico, existem os kits de teste rápido e os exames laboratoriais, que apesar de eficientes, são de alto custo, o que aponta para a necessidade e importância do diagnóstico clínico. Se o paciente estiver em local de surto de gripe ou se teve contato com alguém infectado, o diagnóstico clínico pode ser feito se houver início súbito de febre, mais pelo menos um dos seguintes sintomas: tosse, mialgia, mal-estar geral. Após 48 horas do início dos sintomas, a infecção já estará disseminada. Legal. Dr. Luiz Antônio, falamos sobre o que é H1N1, o processo de infecção. Nos pacientes que o senhor já atendeu, identificou esses quadros com evolução crônica, infecciosa realmente, que evoluiu até mesmo para óbito, durante toda a sua trajetória? Sim. Nós, quando estávamos na área de emergência, a gente teve a oportunidade de atender vários pacientes nessas condições. E, graças a Deus, nenhum dos que eu atendi, eu tive notícia de que tenha ido a óbito por isso. O atendimento é rápido, manter o paciente muito bem hidratado, em repouso, com apoio respiratório, isso é importante. Ele recebe isso inicialmente ou com uma equipe do SAMU, ou depois num UPA, e em seguida, num curtíssimo espaço de tempo, ser removido para uma unidade terciária hospitalar. Fazendo esse processo, dificilmente o paciente vem a complicar a ponto de óbito, exceto aqueles que já têm outras complicações clínicas. Um paciente cardiopata, um paciente neurológico, um paciente diabético descompensado, porque se ele estiver compensado, ele leva uma vida normal. E nós temos que pensar num processo de imunidade, que se obtém através dos processos de vacinação. Então, o que se tem que fazer é dar suporte ao paciente, suporte de que modo que ele se mantenha rígido e hidratado, para que o seu organismo tenha condições de promover a cura espontânea do vírus. Isso rapidamente. O que o senhor recomenda para quem está nos assistindo agora neste momento, através do Facebook, do YouTube, das redes sociais, em relação a ações de prevenção para o H1N1? Vacinação nesse primeiro momento e higienização. Fala um pouquinho da importância dessas duas ações. Sim, a vacinação, ela promove uma imunidade razoável, não é total, contra o H1N1, porque por ele ser rapidamente mutante, muitas vezes aquele agente infectante já não compactua com a imunidade proporcionada pela vacina. Mas, por isso é que as campanhas têm que ser sucessivas e quase contínuas, porque o vírus é rapidamente mutante. Mas a vacinação tem que ser feita, deve ser feita. O ideal seria a ampla extensão de toda a população, mas infelizmente é impossível produzir tanta vacina. Então, ela prioriza alguns grupos, como crianças, idosos,
pessoas com patologias crônicas, pessoas com restrição de liberdade, com menores ou pessoas internas de institutos penais, por conta da intensa contato de proximidade. Além disso, o que se deve evitar, nesses períodos em que as gripes e resfriados são mais frequentes, evitar a aglomeração em locais fechados, sem ventilação. Nós vimos no vídeo ali, por exemplo, a pessoa tosse dentro de um ambiente confinado, parecia ser um avião, e esse vírus migra. Nós podemos observar facilmente isso num dia muito frio, em que você, simplesmente respirando, sai aquele vapor da boca. Aquele vapor sai aqui desse ambiente, com uma temperatura mais alta. Só que nós não percebemos. No frio é que ele condensa e a gente tem a visualização daquele vapor. Aquele vapor, só da respiração, já levaria essas gotículas. Se procurarmos no YouTube por aí, você vai ver filmagens em câmera lenta de um espirro, as gotículas atingem muitos metros de distância. Então isso facilita muito a disseminação do vírus. Uma pessoa tossindo ou espirrando num ambiente confinado, ela possivelmente vai contaminar muitas outras pessoas. E nos primeiros sintomas de uma gripe ou resfriado, não importa se a pessoa acha que é H1N1 ou é um resfriado comum, deve procurar um atendimento com urgência, tanto na rede pública ou, se tiver condições, na privada e convênios, para que ele seja medicado adequadamente. Evitar a automedicação. Quer se automedicar? Beba bastante líquido, faça repouso e procure um serviço de saúde. Existem algumas políticas que são instituídas pelo Ministério da Saúde, aonde define de maneira muito clara e objetiva qual é o público de risco que terá direito à imunização, à vacinação. Então, os idosos, as crianças, os portadores de necessidades especiais, os profissionais de saúde. Na minha opinião, H1N1, doutor Luiz Antônio, se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, até mesmo ao vivo. Na minha opinião, H1N1, ele não define, não escolhe público. Não escolhe, todo mundo está passivo de contrair a doença. Então, eu sou totalmente favorável, e foi uma luta na nossa época, que a vacina da influenza fosse disponibilizada para imunizar toda a população. Toda a população tem este direito. É um direito, na verdade, que está preconizado na própria Constituição Federal, no artigo 196, onde fala que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, o Estado precisa garantir este direito de imunizar todos em relação a esta problemática que nós estamos vendo, que está ceifando a vida de muitas pessoas. Perdemos, semana passada, a vida de um jovem de apenas 36 anos. Não fazia parte do grupo de risco. Um jovem saudável, que tinha uma vida social, conheço os familiares, mas infelizmente não teve acesso à vacina, não teve acesso à imunização. Como o senhor avalia essas políticas que são instituídas de cima para baixo, onde beneficia exclusivamente um pequeno grupo e toda a população fica extremamente fragilizada em não ter acesso a este direito? Na verdade, a produção de vacinas é um pouco lenta. Agora, tem que haver uma logística de que se prepare quantidades de vacinas que permita vacinar uma meta populacional mais ampla. Essa prioridade de profissionais de saúde, idosos, crianças, gestantes, elementos de instituições prisionais ou similares, como dos menores não são prisionais no sentido amplo. Mas o ideal é que todas as pessoas fossem, porque você está sujeito a ser exposto ao vírus na rua, dentro de um supermercado, dentro de um cinema, dentro de um ônibus, dentro de um avião, numa boate, num bar fechado, etc. Você está sujeito a que uma pessoa espirre próximo ou tussa próximo a você e você não vai ver essa gotícula, ela é microscópica e insignificante. Então, o ideal é que a vacinação fosse muito ampla. Nós temos, por exemplo, uma situação em relação à febre amarela.
A vacina da febre amarela, tomada em dose inteira, a dose completa, que é uma dose só, ela imuniza o indivíduo para o resto da vida. Atualmente recentemente nós tivemos um reaparecimento de febre amarela em alguns pontos, mas não havia vacina disponível. O que fizeram? Fracionaram as doses para vacinar um número maior de população. Só que esse fracionamento imuniza por apenas 5 anos. Ou seja, daqui a 5 anos essa pessoa tem que tomar de novo. Eu tomei a vacina de febre amarela 44 anos atrás e eu fico perfeitamente tranquilo de que eu estou totalmente imune contra a febre amarela, sem medo nenhum de contaminação. Porque é um vírus que não é tão mutante. O da influenza, a vacinação tem que se repetir anualmente, no mínimo. Doutor Luiz, por que a higienização é importante na prevenção do H1N1? Principalmente nos dispensers de álcool gel, em lugares estratégicos, nas empresas, nos estabelecimentos, onde existe grande aglomeração de pessoas. O vírus necessita, para sobreviver, de umidade, em primeiro lugar. Então, ele está presente nas mucosas, no olho, nas secreções nasais, vivo. Se a pessoa espirra e protege com a mão, esse vírus vai permanecer um certo tempo nas mãos dele. Se ele cumprimenta outra pessoa após ter espirrado, ele passa esse vírus para a mão do seu amigo. Daqui a pouco esse seu amigo coça os olhos e contamina os olhos com isso. Daí a importância não é não tocar, não abraçar mais ninguém, não é beijar mais ninguém, mas temos que ter a noção de que é necessária higienização. Lavar não gasta, não derrete, não desbota. Lava bem as mãos, água e sabão, porque ali já remove a maior parte das impurezas. O álcool gel, ele permanece presente nas mãos e evita novas contaminações. Então é importantíssimo que se lave bem as mãos, água e sabão à vontade, ou detergentes, ou sabonetes líquidos, e álcool gel é importante que haja em todos os lugares de movimentação pública. Ninguém precisa ter vergonha de ir lá, pegar uma mãozinha e passar nas mãos. É cheirosinho, tem uns cheiros diferentes, mas não precisa ter constrangimento. Vai lá, um álcool, passa nas mãos, já diminui, porque o álcool desidrata o vírus e ele morre. Então isso diminui muito a incidência. Legal. Doutor Luiz, muito obrigado pela tua presença. Foi uma alegria muito grande em recebê-lo. Neste momento, existem muitas pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais, do YouTube, e com certeza deve ter surgido inúmeras dúvidas. Se você que está nos assistindo tiver alguma dúvida ou quiser enviar algum e-mail para o programa Saúde em Ação, pode enviar no e-mail ivandrofonseca@yahoo.com.br, que eu estarei repassando para o Dr. Luiz Antônio responder. Vou repetir novamente, ivandrofonseca@yahoo.com.br, que eu estarei encaminhando a sua dúvida sobre H1N1 para o Dr. Luiz Antônio responder. Muito obrigado pela tua presença, pela tua participação. Com certeza foram informações de grande relevância que nós estamos levando para a população. É um prazer, Ivandro. Sempre que você necessitar, sempre que me convidar, é uma honra muito grande estar com você. Além da relação profissional, nós somos grandes amigos e estou sempre às suas ordens. Bacana. Muito obrigado. Prevenir é melhor que remediar. Algumas ações básicas de prevenção em relação ao H1N1, hoje você teve a oportunidade de aprender. Coloque em prática na sua vida, compartilhe esta informação com os seus amigos, com o seu vizinho, repasse por maior número de pessoas o programa Saúde em Ação e de maneira especial sobre o tema H1N1. Um grande abraço e até o próximo programa Saúde em Ação.